eu decidi perguntar para o Gemini o que vai acontecer em 2026 no marketing digital aplicado para infoprodutos. E aqui nesse vídeo eu vou te mostrar o prompt que eu usei, as respostas que ele me deu e principalmente a minha análise, né? Eu sou o GW Salles, eu trabalho nesse mercado com infoprodutos há mais ou menos 7 anos e eu já vi muita coisa acontecer nesse mercado. E sim, esses últimos anos, esse último ano agora de 2025 principalmente, ele teve muita mudança. E acredito sim que em 2026 muitas coisas vão acontecer novamente. Vai ser um ano de muita mudança e muita transformação. Então, vamos fazer uma análise aqui desse vídeo, vamos ver o que o Gemini falou e vamos reagir nessas respostas dele, beleza? Então, vamos lá. Começando aqui com o prompt. Qual foi o prompt que eu usei? Então, o prompt que eu usei foi este aqui, ó. Haja como um estrategista sênior de marketing digital e liste as 5 tendências cruciais para infoprodutores em 2026. Seja específico, ignore o óbvio e foque no que vai gerar resultado. Considere assuntos como tráfego pago, produção de conteúdo, criativos e comportamento do usuário. Beleza? Então esse aqui foi o prompt e vou ler toda a resposta que ele me trouxe aqui. Então ele começou assim: como estrategista sênior, minha leitura para 2026 é clara. O mercado de infoprodutos amadureceu para um ponto de saturação técnica. O feijão com arroz, tráfego direto para VSL mais remarketing, se tornou caro e ineficiente para escalar. Aqui ele já meio que dá uma reduzida a um funil só, né, que seria esse funil de tráfego direto para VSL, sendo que a gente tem lançamento, tem tráfego direto que não usa VSL, tem outras formas aí de você vender infoproduto. Mas beleza, vamos seguir aqui. Estamos saindo da era da arbitragem de tráfego, que é comprar barato e vender caro, né? No caso, comprar barato o tráfego e depois vender caro, para a era da engenharia da atenção e retenção. O custo por lead continuará subindo, então a vitória não está mais no topo do funil, mas na eficiência do meio e fundo. Beleza. Tem algum sentido aqui, eu vejo que faz sentido sim. Aqui estão as 5 tendências cruciais para 2026, focadas em ROI e performance real. Beleza, então aqui ele vai listar as 5 principais tendências. Vamos na primeira. Primeira, criativo modular. A morte dos testes AB tradicionais. Esqueça o teste AB de botão verde versus botão vermelho. Em 2026, com o avanço dos algoritmos Advantage Plus e PMax, a segmentação manual por interesses morreu. O criativo é a nova segmentação. Cara, aqui ele já traz um ponto que eu vejo como muito verdadeiro. Na verdade, esse teste AB de botão verde e botão vermelho, galera, ele faz sentido para tão pouca gente, tão poucas empresas, porque você vai ter muita coisa para testar antes de testar a cor de um botão, por exemplo. Só faz sentido testar a cor de um botão quando você já testou várias outras coisas antes. Você já validou toda a sua copy, você já validou todo o seu funil, criativo, etc. E eu lembro que alguns anos atrás a galera botava muita fé nesse tipo de teste, né? Ah, você tem que... E eu lembro disso muito do mercado de startups, nem do mercado de infoprodutos. Eu trabalhei antes de trabalhar com infoprodutos no mercado de startups, né? Trabalhei com... acho que em umas 3 startups, quando eu era mais novo, tinha acabado de sair da faculdade. E eu lembro que isso era muito... valorizado esse tipo de teste AB, né? O pessoal era loucaço, assim, fazer teste AB de cor de botão, por exemplo. Muito influenciado pelo growth hacking, né? Acho que é Chanelis. Chanelis, ele mesmo. É o cara que criou o growth hacking, né? E ele falava muito desse tipo de coisa. Beleza. Então, Gemini falou que isso já não faz tanto sentido hoje, né? Faz sentido você testar muito mais o criativo, é a sua segmentação. E aí, beleza, ele fala um pouquinho mais. Vamos terminar de ler aqui. A tendência. Uso de estruturas modulares de vídeo. Em vez de produzir 5 anúncios diferentes, você pode produzir blocos de Lego. 5 ganchos, 3 corpos de argumentação e 4 CTAs. Bom, isso eu vou ser obrigado a defender porque a gente trabalha com venda de criativos aqui, a gente vende justamente criativos para infoprodutos e para outros nichos também, e a gente trabalha exatamente dessa forma.
a gente faz esses módulos, né, trabalhando com ganchos e depois o restante do criativo. A única coisa que a gente não faz por exemplo, aqui no nosso caso específico, a gente não pega 5 ganchos para misturar com 3 corpos, com depois 3 CTAs. Na verdade, o principal que eu vejo, que a gente já testou, são os ganchos. Então, normalmente são ganchos diferentes para o mesmo corpo e o mesmo CTA. Porque o gancho, né, o início do criativo, ele é responsável por mudar drasticamente o resultado de um criativo. Beleza, seguindo aqui. A execução. Usar IA para remixar esses blocos dinamicamente. O algoritmo entrega o gancho A, emocional, para o público X, e o gancho B, lógico, para o público Y. Então, o que ele está querendo dizer é assim, eu pego o mesmo criativo, né, que tem a mesma ideia, e no gancho A eu vou usar um gancho mais emocional. Já no gancho B eu vou usar um gancho lógico. Então, o gancho A, o algoritmo, ele vai encontrar pessoas que são mais fisgadas por argumentos emocionais, e o gancho B, ele vai encontrar aquela parcela de pessoas no público que é mais fisgada pelo gancho lógico. E ele vai acabar distribuindo de forma inteligente, né? Então, o mesmo criativo, a mesma ideia, só que ele vai pegar o gancho emocional para uma parcela de pessoas e o gancho lógico para outra parcela de pessoas. Porque gera resultado, né? Aqui o Gemini falando. Você para de cansar sua audiência com o mesmo criativo e escala horizontalmente, sem precisar de novas produções de estúdio a todo momento. O foco sai da qualidade da câmera para a densidade da narrativa. Beleza, esse primeiro ponto aqui então, né, que ele chamou de criativo modular, ele falou de algumas coisas, ele não falou só do criativo, ele falou também que a segmentação, por exemplo, por interesse, ela não acontece mais, fato, ela é muito mais fraca hoje, ela praticamente morreu mesmo, e se ela ainda não morreu, ela tá para morrer. E aí você acaba segmentando muito mais com o criativo e muito menos com a escolha do público em si, já que a inteligência das plataformas, né, Advantage Plus e o PMax aqui, por exemplo, já vai fazer esse trabalho. Beleza. Faz sentido. Vejo que faz muito sentido, sim. Segundo ponto. A estética low-fi e o anti-marketing. Isso aqui é interessante. Consumidor de 2026 desenvolveu uma cegueira automática para tudo que parece anúncio de curso. Vídeos ultra produzidos com legendas dinâmicas coloridas e cenários de estúdio estão gerando menos confiança. Aqui eu já vou falar um ponto aqui. Cara, eu acho que o mercado de infoprodutos ele nunca foi muito para essa área de vídeos ultra produzidos, legendas dinâmicas coloridas. Cara, pelo que eu conheço do mercado digital, o pessoal nunca foi muito para esse lado já naturalmente, né, de fazer criativos muito bem produzidos. Mas ainda assim ele está querendo dizer que o lo-fi, né, que o lo-fi que é o criativo mais cru, aquele criativo mais natural, ele é o que vai ganhar força em 2026. Então vamos lá, a tendência. Conteúdo lo-fi. Aqui tá falando de conteúdo também, né? Então uma coisa é conteúdo, outra coisa é criativo. Para conteúdo, cara, eu acredito que sim, essa é uma tendência que eu vejo também. Conteúdo lo-fi, que não quer dizer que tudo vai ter que ser lo-fi, tá? Isso é um ponto importante também. Porque às vezes você pode estar assistindo esse vídeo e você fala, então eu vou ter que fazer exatamente assim para ter sucesso em 2026. E não necessariamente, porque tudo depende do seu nicho, depende do nível de consciência do seu público. Se é um público que está acostumado a ver muito vídeo lo-fi, talvez você seja só mais um. Né? Por exemplo, o público do marketing digital, que uma pessoa faz uma coisa, todo mundo vai seguindo normalmente. Então, se o cara muito grande do marketing digital começar a fazer só conteúdo lo-fi, todo mundo vai começar a fazer também, e aí ele vai deixar de ser algo tão que vai chamar tanta atenção. E às vezes ir contra essa maré pode ser uma boa, tá? Então tudo depende, né? O marketing, para mim, ele tem muito com análise de contexto. Você tem que analisar o contexto daquilo que está acontecendo, não simplesmente repetir padrões. Beleza, então o conteúdo lo-fi intencional. Vídeos gravados com a câmera frontal do celular, áudio cru, mas limpo, sem cortes frenéticos em ambientes mundanos. Carro, caminhando, cozinha. Cara, eu acho que assim, isso já se vê bastante hoje. Acredito sim que isso vai continuar em 2026. E um ponto importante isso faz com que a personalidade e o carisma do expert seja ainda mais importante. Então, para que esse conteúdo lo-fi funcione,
você precisa ter alguém que fala bem, que é carismático. Aí funciona mesmo. A execução. Anúncios que mimetizam conteúdo orgânico de amigos e o de si real. A falha na dicção ou a iluminação imperfeita validam a autenticidade da promessa. Ou seja, é meio que você errar de propósito, né? É algo que eu lembro que há muitos anos atrás o Ryan, ele falava que... Como que ele falava? Não, ele errava de propósito, por exemplo, num story para gerar engajamento. Então, aquele erro proposital, sabe? Você escrever alguma coisa errada, você gaguejar, você mostrar que você tem defeitos. É meio que isso que ele tá falando aqui, tá? Porque gera resultado? Quebra o padrão de defesa do cérebro do usuário. Se parece anúncio, eu pulo. Se parece uma conversa real, eu escuto. Isso derruba o CPM e aumenta a retenção do vídeo. Sentido, faz sentido. Acredito que faz sentido sim. Só tem que tomar cuidado para não parecer uma coisa fake, né? Tipo, eu vou... existe uma linha muito tênue. Para você conseguir ser natural, você tem que realmente ser natural. Porque às vezes você vai tentar forçar a ser tão natural que vai ficar na cara que você não tá sendo natural. Então, eu já vi vídeos, por exemplo, de pessoas na cozinha ou de mulher se maquiando, sabe? Que são dois tipos de vídeo aí que já estão muito em alta, né? Que foram muito em alta em 2025. Então a mulher tá se maquiando no espelho e conversando com as pessoas, ou o cara tá cortando uma cenoura ali enquanto ele fala. E cara, eu já vi uns vídeos desses que ficaram meio bizarros assim, porque tipo, meio que fica na cara que você tá cortando uma cenoura pra falar um bagulho de marketing que não tem nada a ver, sabe? Então eu acho que tem que tomar cuidado pra não ficar forçado esse tipo de conteúdo aí. Beleza? Vamos para o terceiro ponto. Funis de conversão híbridos. IA, agentic mais humano. Então, o Gemini falou o seguinte: o modelo de página de vendas longa está perdendo força para vendas high ticket, acima de 2K. O usuário quer conversar, tirar dúvidas específicas e sentir segurança antes de passar o cartão. Eu acho que assim, o venda acima de 2K nunca foi uma coisa muito simples de você fazer no perpétuo aqui no Brasil. Não vou dizer que sempre precisou de uma pessoa para finalizar essa compra, mas cara, eu acho que via de regra, tá? Para você vender acima de 2K num perpétuo, é assim, tem que ter muita autoridade, as pessoas têm que confiar muito em você, no seu método, etc e tal. Porque senão você vai meio que ser forçado a fazer essa venda por lançamento, que acaba sendo muito mais fácil sim de você vender um ticket mais alto. Beleza, a tendência. Agentes de IA treinados, não chatbots burros, que iniciam a triagem no WhatsApp Direct e passam para um humano closer apenas no momento do fechamento. A execução. O tráfego não vai para uma página, vai para o send message. Então, fez lá seu anúncio, você não vai mandar a pessoa para uma página de vendas longas, você vai mandar ela pro WhatsApp, por exemplo. Uma IA treinada com seu conteúdo quebra de objeções, nutre o lead, envia áudios com sua voz clonada ou pré-gravados e agenda a call ou envia o link. Por que gera resultado? A taxa de conversão no 1 a 1 é drasticamente maior que no self-service. A IA permite escalar esse atendimento personalizado antes que exija um exército de S10. Então, assim, em resumo, ele está falando da boa e da velha venda no 1 a 1, né? Time de vendas para fechar a venda, porém com a vantagem de ter uma IA fazendo essa triagem, fazendo esse trabalho de SDR. Cara, sobre isso, eu vejo, muito sentido. Muito sentido no quê? Em ter uma IA fazendo o SDR, em não tentar fazer não tentar fazer o self-service, que ele chama aqui, que é a pessoa entrar na página e comprar de forma direta um produto de um ticket mais alto, faz total sentido, mas o principal para mim é ter um humano no final desse processo, ter uma pessoa realmente fechando a venda. Porque, galera, não sei se já perceberam, mas assim, a parte boa da IA é justamente toda essa automação que ela traz, toda essa inteligência, etc e tal. E a parte ruim dela é que conforme todo mundo vai usando o IA, você ter uma pessoa vai ficar cada vez mais um diferencial. Porque a IA ela pode ter resposta melhor, ela pode responder mais rápido, ela pode fazer tudo, muito melhor.
Mas ainda assim, a confiança de você comprar de um ser humano, ela nunca, ela sempre vai ser diferente. E para um ticket mais alto, isso acaba sendo ainda mais importante. Então, quando a gente fala de uma venda de necessidade, vamos dizer assim, que a pessoa precisa de praticidade, cara, IA e tudo que é mais automatizado, eu acho que faz sentido. Quando você fala de uma venda que ela precisa ser mais consultiva, que a pessoa precisa, alguém precisa chegar para ela e falar, olha, este produto realmente é para você. Eu analisei o seu cenário, a gente conversou aqui, eu entendi quem você é e esse produto realmente ele pode te ajudar. E ter uma pessoa falando isso, sim, vai ser muito importante em 2026 para tickets mais altos. 4. Microlearning e Outcome-Based Products. Então ele fala aqui o seguinte: ninguém mais tem tempo ou paciência para cursos de 40 horas. Verdade. A taxa de conclusão de cursos longos está em mínimas históricas, o que mata o LTV e aumenta o reembolso. A tendência: produtos focados em micro resultados. Em vez de o curso completo de marketing digital 997, né, vende-se o protocolo de 7 dias para o seu primeiro anúncio de 97, que aqui ele está falando do low ticket. A execução: fragmentar o conhecimento em sprints acionáveis. O conteúdo é consumido em pílulas de 5 a 10 minutos, focados estritamente na execução, não na teoria. Porque gera resultado: reduz o atrito de compra, ticket de menor entrada e gera dopamina rápida no aluno ao concluir algo. Isso cria a esteira perfeita para upsells. O dinheiro real fica no back-end, vendendo a próxima solução para o próximo problema. Então, bom, em resumo ele está falando o seguinte: esquece aquela parada de vender o curso completaço, né? Tipo a comunidade Sobral, por exemplo, que sempre teve essa ideia de ser um curso completão de tráfego, que você vai ter todas as informações. Inclusive eu cheguei até a gravar alguns conteúdos lá há alguns anos atrás. E eu lembro que assim, a comunidade Sobral, Sobral ele pegava tudo que dava e colocava lá dentro, né? Então, tem GA, né? Google Analytics está lá dentro. Tem Google Ads, está lá dentro. Tem TikTok Ads, está lá dentro. Então, tudo que vinha, assim, ele colocava lá dentro, o que hoje em dia, se você pegar uma pessoa que vai começar, a tendência dela olhar para aquilo e falar, cara, é muita coisa, não é para mim, não gostei, não quero, tô assustado, é muito grande. Porque realmente é muito conteúdo e realmente ninguém vai assistir tudo aquilo, sabe? Não vai, porque é muita coisa. Então, ter esse produto mais barato para você gerar confiança é muito bom. Por quê? Porque você gera confiança, você tem uma venda mais fácil e você deixa o seu algoritmo do Meta, do Google Ads mais inteligente, porque você gera mais conversão de venda, né? Então, eu tô lá na minha conta do Meta, do Google. Cara, quanto mais conversão de venda, quanto mais comprador eu conseguir enviar pro meu Google Ads ou pro meu Meta Ads, por exemplo, mais inteligente ele vai ficar, menor vai ser o meu custo por aquisição, né? Meu CAC, meu CPA, etc. Então, eu gosto muito dessa estratégia de low ticket, sim. E aí é o que ele falou. O lucro, né? Ele fica na segunda venda, na terceira venda. Ele não vai ficar nessa primeira venda de ticket baixo. Essa primeira venda é para gerar confiança, para você não deixar com que esse seu possível cliente vá para outro concorrente seu, né? Porque se você não oferecer esse ticket mais baixo, provavelmente vai ter alguém oferecendo. E pode ser que essa pessoa que era para ser seu cliente vire cliente de outra pessoa, porque aquela outra pessoa ofereceu um ticket mais baixo. E às vezes o cara é até pior que você, só que ele ofereceu o ticket mais baixo e o cara comprou porque aquilo não assustou ele. Aquilo tinha, como que eu vou dizer? Pô, era um valor barato, então ele não tinha que pensar muito, né? Era um no-brainer para ele comprar. Então, cara, faz sentido. O que eu não acho que um curso mais completo, eu acho que assim, se for muita coisa, um curso muito completo, você colocar um monte de coisa, igual a galera fez na Black Friday agora, o pessoal colocou uma porrada de curso junto, cara, eu não acredito nisso. Eu particularmente não acredito que isso é uma oferta boa. Você colocar muita coisa, ou então o que a galera aprendeu muito, né, nesses anos de infoproduto, que é você colocar uma porrada de bônus. Então você vai lá e vende seu curso de, sei lá, de tráfego pago,
E aí você coloca o bônus do cara que fala de IA, o bônus do cara que fala de chatbot, o bônus da pessoa que fala de oratória e persuasão, o bônus da pessoa que fala de vendas, o bônus da pessoa que fala de produtividade. E aí quando você vai ver, cara, você tem muito mais curso de bônus do que o seu próprio curso que você comprou. Então eu vejo que sim, isso não vai ser um diferencial mais, não é uma coisa que as pessoas estão buscando mais, mais e mais e mais, elas querem menos. Eu acho que 2026 vai ser um ano do menos é mais. Você oferecer uma coisa mais concisa vai ser algo que vai ter mais valor. É mais ou menos aquela frase, né, que é quando você quer escrever tipo uma carta para alguém, é uma frase mais ou menos assim: ah, eu fui escrever uma carta para alguém e eu demorei muito para escrever menos. É algo nessa linha, né? Eu não lembro agora a frase como é que é, mas quer dizer que o quê? Que quando você faz algo conciso, aquilo, na verdade, você demorou muito mais tempo para fazer aquele algo conciso, porque dá muito mais trabalho você fazer um curso de tipo 1 hora que realmente seja útil e relevante para a pessoa do que você fazer um curso de 50 horas que vai ser menos útil, porque a pessoa vai ter vai ter mais dificuldade de absorver aquele conteúdo por ser muita coisa. Você não cortou as partes que você deveria ter cortado, você simplesmente jogou tudo. Beleza? Então, o quinto e último ponto: ecossistemas de Dark Social proprietários. Depender 100% do algoritmo do Instagram e YouTube para entregar seu conteúdo, para quem já te segue, é suicídio em 2026. O alcance orgânico continuará caindo. A tendência: migração agressiva para canais de Dark Social, comunidades fechadas no WhatsApp, Telegram, Discord ou apps próprios, onde o algoritmo não interfere. A execução: o lead e-mail perde valor para o membro, ativo em comunidade. A estratégia de conteúdo foca em tirar a pessoa do feed público e colocá-la no ambiente onde você controla a notificação. Por que gera resultado? Em lançamentos ou ofertas relâmpago, você tem um canal de push direto do bolso do usuário, sem pagar CPM para atingir sua própria base. É blindagem do seu negócio contra a mudança das políticas das Big Techs. Cara, esse ponto aqui é o que eu menos concordo de todos. Por quê? Porque por mais que você pense em fazer o que ele chama aqui de Dark Social, né, que é uma área sua de membros, alguma coisa nesse sentido, as pessoas não vão deixar de usar o Instagram e o YouTube. Então, para mim, é muito mais inteligente você aprender a fazer o Instagram e o YouTube entregar mais. E para mim isso tem a ver com investir na produção de conteúdo, na inteligência da produção de conteúdo, do que você achar que você vai criar uma área sua e que aquilo vai ter muita força e muito engajamento, tá? Então, eu não concordo muito com esse ponto, não. Não acho que é a estratégia mais inteligente, não acho que é uma tendência para 2026. E até porque tem outro ponto. Quando a gente fala de WhatsApp, por exemplo, cara, o WhatsApp ele não tá mais deixando as pessoas criarem uma porrada de grupo com um monte de gente para você enviar mensagem de marketing. Justamente que eles querem que você pague a API para enviar mensagem de marketing para as pessoas. Então, os grupos eles estão caindo, né? Nesse final de ano eu vi grupos de clientes meus caindo. Então, acho que isso vai se fortalecer em 2026. Ah, mas eu posso criar no Telegram, no Discord, etc. Pode. Mas eu acho que é um puta de um desafio você conseguir gerar engajamento real naquilo. Se você conseguiu, pô, parabéns, sua comunidade realmente é muito engajada. E aí, ele fala uma outra coisa também: o lead e-mail perde valor para o membro ativo em comunidade. Cara, como eu disse, se você conseguir criar uma comunidade forte, por exemplo, no Discord, que tenha engajamento, eu acho animal. Realmente é muito bom. Agora, dizer que o lead, o e-mail perde valor, eu já discordo. Eu acho que o e-mail ele continua tendo valor hoje em dia. Tipo, as pessoas não deixaram de acessar o e-mail. Só que o e-mail você tem que ser muito mais estratégico hoje. Você tem que realmente gerar conteúdo. Você não pode... Você tem que ser muito bom na copy do seu e-mail, né? Então, aquilo ficar com cara de spam é muito fácil hoje. As pessoas, elas só veem o que elas batem o olho e falam: cara, isso realmente é importante. Então... não concordo que o e-mail ele perdeu valor, mas concordo que se você conseguir criar essa comunidade, parabéns, você está muito bem. Mas não vai ser tarefa fácil, tá? Não vai ser bem difícil, porque normalmente você tem que produzir conteúdo no Instagram e no YouTube, você tem que fazer os lançamentos, os funis, e você ainda vai ter que ter essa comunidade engajada. Então tem um desafio aí. É isso. Esses são os 5 pontos do Gemini, com a minha avaliação, com o meu react aqui.
E se você gostou, não esquece de comentar aí, deixa um like, se inscreve no canal. Tamo junto e até o próximo vídeo.